Nesta aula, finalmente iremos falar sobre o teorema de mudança de variáveis e de suas implicações. Nós também daremos uma demonstração bem geométrica, da validade do teorema. Então, vou começar com um exemplo bem simples, um exemplo em uma variável. Suponha que você quisesse integrar essa função aqui, ó, x é elevado a x quadrado dx. Como é que você geralmente faz? Geralmente você pega e faz a seguinte substituição. Você pega e chama o x quadrado de cima de u. Aí você faz que 2x dx é igual a du. Então, você pega, passa o 2 dividindo. Você fica com x dx igual a du sobre 2. E daí essa integral aqui ela vai se tornar, a integral de e elevado a u du dividido por 2. Só que a gente poderia também fazer da seguinte forma. Aqui eu não tenho x quadrado igual a u, então eu posso fazer x igual a raiz de u. Eu poderia pegar e tirar a raiz, passar a raiz dos dois lados. E daí eu teria então o seguinte, ó, dx igual... Aí qual é a derivada da raiz? Fica 1 sobre 2 raiz de u, du. Então eu teria isso. Aí eu poderia também fazer essa integral aqui de azul da seguinte forma. Integral, aí onde tem x eu troco por raiz de u. Da raiz de u de e elevado a raiz de u elevado ao quadrado. Eu estou trocando o x aqui em cima por raiz de u e elevando ao quadrado. Aí o dx você troca por esse termo. Você vai trocar por 1 sobre 2 raiz de u du. Aí você vê que, cancelando aqui essas raízes, você vai chegar nessa mesma integral aqui de vermelho. Então, o que é que acontece em geral? Em geral, você pode escrever a regra de substituição que você faz na integral convencional de uma variável como sendo a seguinte. Se, por exemplo, você tem a integral de f de x dx, quando você faz uma substituição, você pode escrever na forma f de g de u, g' de u, du. Exatamente por meio da substituição do tipo x igual a g de u. Como nós fizemos aqui nessa parte de preto, geralmente você faria x quadrado, mas você poderia ter feito dessa forma. E essa raiz de u é exatamente uma função de u, é exatamente uma g de u. Aí você percebe que aqui na fórmula você ficou com a sua função x elevado a x quadrado, substituída por g de u, porque g de u é a raiz. Então você trocou o x pela raiz de u e você aqui também trocou x pela raiz de u. Então essa primeira parte é exatamente o teu f de g de u. E aqui apareceu a derivada, g' de u. Com esse caso em particular, nós conseguimos perceber que geralmente quando você faz a mudança de variável, você está utilizando essa fórmula aqui de baixo, de verde. Aí o teorema que eu vou enunciar a seguir para vocês, que é o teorema de mudança de variável, ele vai agir em funções que tem mais de uma variável, em f de x, y, ou então em funções de 3 variáveis, f de x, y, z. Na realidade, ele pode ser usado de forma mais geral em funções de n variáveis. Só que a gente só trabalha com integral dupla ou tripla em cursos de cálculo, portanto a gente só vai enunciar ele em casos particulares, que são para funções de 2 e de 3 variáveis. E a grande vantagem do teorema de mudança de variável é que você vai poder fazer mais de uma substituição ao mesmo tempo. Você vai poder transformar o x e o y em uma outra variável, de modo a facilitar o cálculo da integral dupla, ou no caso de 3 substituições, a integral tripla. Pronto, então aqui está o teorema de mudança de variáveis para a integral dupla. Ele diz o seguinte: suponha que você tem uma transformação de R2 em R2, que é bijetiva, diferenciável com derivadas parciais contínuas, dada por t de uv. Veja que t, sendo de R2 em R2, ela deve levar par ordenado em par ordenado. Então aqui você tem um par ordenado, uv,
e quando você aplica a transformação nele, você vai em x de uv, y de uv, onde x de uv ela é uma função que leva duas variáveis em R, né? E y de uv é a mesma coisa, né? Então aqui é um par ordenado, a imagem de t de uv. E suponha ainda que o determinante da matriz jacobiana de t, né? Lembra que eu já falei, né, sobre a matriz jacobiana bem rapidamente quando estudamos diferenciabilidade. Ela é uma matriz formada pelas derivadas parciais. E vamos supor que o determinante dessa matriz jacobiana seja não nula. Então eu vou mostrar aqui o que seria a matriz jacobiana, né? Então a matriz jacobiana de t, ela é formada pelas derivadas parciais das suas funções coordenadas, né? Então, na primeira linha, você só tem derivadas com respeito à primeira coordenada, ou seja, derivadas com respeito à função x. E você faz isso com respeito às variáveis da função x, né, que são u e v. Ou seja, a primeira linha é dx, du, dx, dv. Enquanto que a segunda linha é a derivada, são as derivadas parciais de sua segunda função coordenada, que é a função y, com respeito às variáveis dela, que é u e v. Ou seja, dy, du e dy, dv. Aí quando você toma o determinante dessa matriz, aí nós simbolizamos esse determinante por esse símbolo aqui, ó. O símbolo de derivada parcial, xy, e aqui embaixo o v. E por ser o determinante, né, um determinante normal, né, é a diagonal principal menos a secundária, né, você quer que seja diferente de zero. Então, supondo que a nossa função f seja contínua sobre uma região D, então nós temos a seguinte fórmula de mudança de variável. A integral dupla sobre D da sua função f de x, com respeito à área, né, dA, vai ser a integral dupla na pré-imagem da sua transformação, né? Aí aqui você faz f da sua transformação, t de uv. Por isso que eu já escrevi f de x de uv, y de uv. Ou seja, você faz a composição, de fato, né? Você compõe f com a t. E aqui, multiplicado pelo módulo do jacobiano, né? Módulo do determinante jacobiano. E aqui o elemento de integração é du, dv. Pronto, então esse aqui é o teorema de mudança de variável na integral dupla. E, de fato, esse teorema ele é uma generalização dessa fórmula aqui que eu mostrei para vocês, né? Que é a fórmula da substituição para função de uma variável, para integral de função de uma variável. Aí você pode dizer, não, professor, mas eu não tô percebendo aqui semelhança entre essa fórmula 32 e essa fórmula que você está mostrando aqui, uma vez que você está dizendo que é generalização. Qual é a semelhança? Aí eu te digo que a semelhança é total, é 100%. Veja o que você está fazendo. Ó. Quando você passa de um lado para o outro, você compõe a sua f com a sua mudança de variável, né, e depois multiplica por g', né? Só que g' é exatamente o jacobiano de uma função de uma variável, né? Porque o jacobiano ele é a matriz das derivadas parciais. Só que aqui você tem uma única derivada, né? Que você só pode ter g'. Aí você pode perguntar mais ainda. Sim, e aqui você tem d e aqui você tem a pré-imagem de d, né? Por essa transformação. E aqui eu teria a mesma coisa? Aí eu digo que sim, teria. Por exemplo, eu não coloquei aqui os intervalos de integração, mas se você colocasse de a até b, né? Como você chamou x igual a g de u, então quando você tiver x igual a A, você vai ter o quê? Você vai ter A igual a G de U. Então você passa a inversa de G. GA menos 1 de A vai ser U. Quando você tiver x igual a B, então GA menos 1 de B vai ser U. Portanto, quando você tiver x igual a A, você parte aqui de GA menos 1 de A. Quando você tiver x igual a B, então você chega aqui nessa integral em GA-1 de B. Ou seja, se você está integrando, né, sobre um intervalo. Se você escrevesse assim, então quando você está nessa integral aqui de chegada, você está nesse outro intervalo. GA-1 de A,
GA menos 1 de B. Só que isso, né, você pode verificar que é GA menos 1 de AB, porque de fato a nossa transformação, como é pedida no teorema de mudança de variável, ela deve ser bijetiva, né? Daí, ó, veja que é a mesma coisa, né? Se você colocasse aqui embaixo na integração, ao invés de colocar nesse símbolo, né, de A até B, colocasse um intervalozinho aqui embaixo, quando você chegasse nessa outra integral do outro lado, você teria a pré-imagem, né, do intervalozinho que fica aqui embaixo. Então, de fato, né, para várias variáveis, né, é uma generalização dessa fórmula para a integral de uma variável, integral unidimensional. Aí agora, para ficar mais claro ainda como é que vai funcionar na prática, né, eu vou mostrar aqui por meio de um desenho. Imagina que aqui é o plano U, V, e que aqui é o plano XY. Então imagina que aqui você tem um domínio D no plano XY. Como é que funciona o teorema de mudança de variável? Você vai atrás de uma transformação. Essa transformação vai ser dada quando você pega e faz x igual a uma função de uv e y igual a outra função de u e v. Aí, com isso, você pode definir a transformação, né? T de uv igual a x de uv, y de uv. Aí, o que é que acontece? Essa transformação T, ela vai ter um domínio aqui no plano UV, e esse domínio ele deve ser mapeado completamente pela transformação T lá em D. Portanto, como a T que você vai arranjar ela deverá ser bijetiva, quando você considerar a imagem, né, inversa de D pela T, você vai ter que esse conjunto será exatamente o Ta-1 de D, né, esse conjunto sobre o plano UV. E daí vem a fórmula, né? A integral sobre esse domínio aqui, sobre D, no seu plano xy, vai ser igual à integral dupla sobre esse domínio aqui, que não vai ser no plano xy, vai ser nesse plano UV, né? Ou seja, você fez uma mudança de domínio de integração, né? Você, por meio da transformação, você modificou o domínio de integração, substituiu aqui como x e y na sua f a sua transformação t de uv e multiplicou por esse módulo do determinante da matriz jacobiana, né, de sua transformação t. E esse módulo desse determinante da matriz jacobiana, né, de forma intuitiva, é como se fosse um fator que reescala a sua área, né? Que faz essa transformação, né? Um fator que compensa essa transformação que você fez de região. Aí o termo de integração agora, né, como você está no plano V, a integral vai ser em du dv. Então vamos para uma demonstração informal, né, bem geométrica, só para dar uma ideia do porquê dessa fórmula. Então vamos lá, imagina que você tem aqui o plano xy, que esse daqui seria o seu domínio D, né, e vamos assumir as hipóteses, né? Vamos supor que tem uma transformação bijetiva, né, que vai sair de R2 em R2, que é diferenciável e que ela sai, né, desse plano UV. Então a gente tem aqui o plano UV e por simplicidade vamos imaginar que a pré-imagem desse conjunto D pela transformação T seja um retângulo. Como aqui tem a transformação T que sai dele para D, então aqui nós temos a transformação Ta-1. E esse daqui, né, vai ser exatamente o seu Ta-1 de D. Então daí já começa a aparecer o porquê, né, que é uma demonstração bem informal, né? Eu já estou simplificando as coisas. Estou supondo que a pré-imagem de D seja um retângulo, né? E daí você vai considerar uma partição aqui em U e V. E sem perca de generalidade, a gente pode considerar um subretângulo geral, R e J, que é formado, né, do produto cartesiano do intervalo UI menos 1, UI, VJ menos 1, VJ. Então nós temos aí esse retângulo R e J, e por meio da transformação T, quando você cai lá em D, isso forma
uma espécie de paralelogramo curvo, né? Esse daqui seria o seu T do R e J. Então, o primeiro passo, né, para a gente tentar justificar aquela fórmula, é comparar a área de T de R e J com a área de R e J. Então, nós queremos buscar uma relação entre essa área de verde, né, que é a área exatamente do retângulo RIJ, e essa área de vermelho, que é T de RIJ. Será que a gente consegue uma relação? Daí eu vou escrever aqui a figura só desse paralelogramo curvo. Essa parte aqui é só o T do RIJ. E agora, perceba o seguinte, que linha é essa daqui, essa primeira? Se você perceber aqui, pela figura no plano UV, é a linha em que você tem o U fixo igual a UI menos 1 e você varia o V, né? Então, essa linha aqui pode ser escrita como T de UI menos 1 V, né, em que a primeira variável é fixa, né? Então aqui, uma função, do jeito que ela está aqui, com fixando a primeira variável, ela é uma função que está saindo de R e chegando lá no R2. É uma função vetorial, porque você parou a primeira variável e só interessa que a variação no V. Aí, de modo análogo, você pode perceber que essa segunda é quando você deixa o I fixo e varia os Vs. Então, essa daqui seria T de UI, V. E essas aqui de cima seriam T de U, aí você está fixando agora os VJs, né? Então, esse aqui seria VJ menos 1. E essa outra seria T de U, VJ. E todas elas são desse tipo, né? Sai de R e chega em R2. São funções vetoriais. Aí eu vou apelar para um fato que vocês vão conhecer melhor quando estiverem no cálculo 3, que é o comprimento de arco. Dado um arco, né, que é dado por uma função gama que sai de R em R2, né, ou seja, por uma curva, o seu comprimento, né, o comprimento desse arco aqui é dado por S de t igual a integral de A até t da norma de gama' de t dt, onde esse A aqui é tal que o gama de A é o primeiro extremo da curva, né? E esse outro extremo aqui é o gama de t. Então o comprimento dessa curva é dado por meio dessa integral aqui. Vocês vão aprender isso melhor no cálculo 3. Você poderá então medir o comprimento que sai daqui, né, dessa ponta que a gente pode chamar de A, até essa ponta que é B, né, e você pode chamar esse vértice aqui de C e esse outro de D. E você está interessado em medir esses dois comprimentos aqui, né, para a gente fazer uma estimativa dessa área do T de RJ, de vermelho, né? E para isso você faz uso dessa fórmula, né? Nesse caso, a sua função gama vai ser dada exatamente por essa t, onde uma das coordenadas fica fixada, né? Porque ela se torna uma função, né, que sai de R em R2, se torna uma curva, né, quando você fixa uma. Então a gente está em total condições de usar isso aí, né, esse fato. Daí a gente tem, nesse caso, né, por exemplo, nesse primeiro aqui, em que você fixou o I-1. Você tem que o S, aí vamos chamar de V, né, para condizer aqui com essa variável, S de V vai ser a integral, que ela está saindo de onde? Ela está saindo aqui de A, e A é exatamente a imagem de T de U I-1, VJ menos 1. Então aqui parte de VJ menos 1 até V da norma da derivada parcial com respeito a V, aí fixou a primeira, né, o I menos 1, e a segunda você pode botar em uma outra variável, né, digamos W, dW, né. Aqui essa derivada gama' de t, ela coincide com a derivada parcial, né, porque essa t é de duas variáveis a princípio, né. Só que quando você faz a construção da derivada parcial é exatamente dessa forma, você fixa uma e faz a derivada na outra variável, a derivada ordinária, né? E a essa derivada ordinária, a gente dá esse símbolo de derivada parcial. Então, tudo que a gente está fazendo aqui está beleza. Aí você usa o teorema fundamental do cálculo para fazer a derivada nos dois lados.
Então você vai ter que ds dv vai ser a mesma coisa que a norma da derivada parcial com respeito a v em ui menos 1, v. E daí tomando o diferencial, né, você vai ter com isso que o ΔS, né, que é a variação desse comprimento, vai ser aproximadamente a derivada com respeito a v em ui menos 1, vj menos 1, que multiplica ΔV, né, a variação de V. Veja que isso é como se você pegasse o quociente de Newton, né, e passasse o que está no denominador, que seria exatamente o ΔV, aqui para cima multiplicando. Então, o que é que você obtém? Você obtém que o comprimento, você pode até colocar assim, do arco AB, então a gente pode colocar assim, ó, comprimento do arco AB é aproximadamente a norma de dt dv em ui menos 1, vj menos 1, ΔV. Aí, de modo inteiramente análogo, você deduz que o comprimento do arco AD é aproximadamente a derivada de t com respeito a u em ui menos 1, vj menos 1 e agora ΔU. Aí, com isso, o que é que a gente está fazendo, né? A gente está fazendo o seguinte, supondo ΔU e ΔV, né, bem pequenos, né, ou seja, a diferença entre os pontos UI menos 1 e UI e VJ menos 1 e VJ sejam bem pequenas, a gente tem que essas partes curvas, né, que eu marquei de azul aqui, é bem próximo, né, dessas retas que eu estou desenhando aqui. E essa reta aqui, como é tangente a esse ponto A, então ela é exatamente dada pela derivada com respeito a V, né, nesse ponto, o I menos 1, o I. E quando você multiplica por esse fator ΔV, você reescala ela, né, para que fique ligeiramente aqui acima dessa região marcada de vermelha. E essa outra que eu marquei de roxo é dt du. Aí, claro, aqui multiplica o ΔV. Nesse ponto, o I menos 1, VJ menos 1 e aqui ΔU. Então, para aproximar, né, essa área de vermelho, eu considero, então, a área desse paralelogramo aqui que fica ligeiramente acima dessa área. E eles são bem próximos, né? De fato, eles têm que ser bem próximos porque a sua transformação é diferenciável com derivadas parciais contínuas, né? Então, essas duas áreas devem ser bem próximas. Daí nós devemos ter, né, que a área do T de R e J, ela é aproximadamente a área desse paralelogramo aqui que tem esses lados roxos, né, que são exatamente, que tem lados exatamente como as derivadas parciais multiplicado por esses fatores, né, ΔU e ΔV. Portanto, né, como a área do paralelogramo deve ser a norma do produto vetorial, né, dos vetores, isso dá a norma ΔT, ΔU em UI menos 1, VJ menos 1, produto vetorial com dt dv em UI menos 1, VJ menos 1, multiplicado pelos fatores, né, ΔU, ΔV. Então está aqui a relação entre as áreas. E a essa relação aqui eu vou chamar de asterisco, a gente usa daqui a pouco. Aí agora eu chamo a atenção do seguinte para vocês. O que é que seria esse produto vetorial? Ele deve ser o seguinte, ó. Deve ser I, J, K. Aí, quem é esse primeiro vetor, dt du? Você passa as derivadas parciais para cada uma das funções coordenadas, né? Como t ela é dada por duas funções coordenadas, que é x de uv, y de uv, você vai ter o seguinte, dx, du, dy, du, e aqui na terceira coordenada você coloca 0, né? Quando você vai fazer produto vetorial de vetores de duas coordenadas, você completa a terceira com 0. E dt dv é você passar as derivadas parciais com respeito a v para as funções coordenadas. Então fica dessa forma. Aí o que é que seria esse produto vetorial? Ele deve dar um vetor, né, que vai ser o seguinte.
você pega aqui e vai ter o i vezes o determinante desses dois aqui, dessa submatriz aqui. Só que o determinante dessa submatriz é 0, portanto, a primeira coordenada é 0. Aí, em segundo, você vai pegar j, né, com sinal de menos, e daí você deve calcular, né, o determinante dessa submatriz aqui e multiplicar. Só que ela também dá 0, né, quando você faz o determinante dela, porque você tem uma coluna nula. Então, esse do meio também dá 0. E finalmente o terceiro, você faz k, né, vezes o determinante dessa última submatriz aqui. Só que o determinante dessa submatriz é quem? É dx, du, dy, dv, menos dx, dv, dy, du. Mas olha que maravilha, né? Essa fórmula vai dar exatamente 0, 0. E esse terceiro termo, né, decora ele aqui, ó, dx, du, dy, dv, menos dx, dv, dy, du, é exatamente o determinante da matriz jacobiana, né? dxy, duv. Né? Pode olhar aqui em cima que é exatamente a mesma coisa. Aqui, ó. Isso é exatamente esse termo. E daí a gente tem o seguinte, quando eu tomo então a norma do produto vetorial, que é esse vetor aqui, né, isso vai dar o quê? A norma é definida como a raiz, né, do quadrado de cada um dos termos, né, quando você soma. Então isso vai ser a raiz desse termo elevado ao quadrado, né? Mas o que é que vai resultar disso? Vai resultar exatamente o módulo de dx, y, duv. Então daí você já percebe, né, que apareceu o módulo desse termo, né? Então já apareceu alguma coisa da fórmula, né? Apareceu esse termo aqui. Vamos ver como é que ele vai, como é que a gente chega aqui, né? Então essa segunda relação aqui eu vou chamar ela de estrela. Vamos usar também daqui a pouco. Então nós sabemos o seguinte, sabemos que para m, n grandes, nós temos que a integral dupla sobre d de sua função f de xy, ela é aproximadamente essa soma de Riemann aqui, né, para m e n bem grandes. Né, a integral dupla é aproximadamente essa soma, né, para m e n bem grandes, de f aplicada em pontos de amostragem, vezes a área de uma partição, né, e isso deve depender de qual partição você escolha. Portanto, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode colocar como partição aqui exatamente essa formada pelos T de R e J. Né? Isso, como independe da partição, a gente pode escolher essa. Então, a gente pode colocar exatamente vezes a área do T de R e J, sem problema algum. Mas daí a gente tem o seguinte, T bijetiva, né, como a transformação é bijetiva, implica que existem únicos, né, esse símbolo aqui que eu escrevi é existe único, U e J estrela, V e J estrela. Esse par aqui ele está no plano V, ou seja, ele pertence a T a menos 1 de D, tal que T de U e J estrela, V e J estrela, vai exatamente aqui nesses pontos de amostragem que você pegou em D. Né? Vai ser exatamente igual a x e j, y e j, que está em D. E além disso, como t tem derivadas parciais contínuas, então se nós tivermos que ΔU e ΔV são suficientemente pequenos, né? Vou colocar só assim, são pequenos, você tem que a derivada parcial, né, tanto de U quanto de V, nos pontos U e J estrela, V e J estrela, né, as derivadas são bem próximas, né, delas aplicadas nos pontos UI menos 1, VJ menos 1 e o mesmo, né, para derivada com respeito a V. Isso é simplesmente continuidade, tá? Não tem segredo nisso aqui não. Como a variação de U é pequena, então como as derivadas são contínuas, a variação dela, né, de um ponto para outro também deve ser pequena. Portanto, elas devem ser bem próximas uma da outra, tanto uma como essa outra. Então, com isso, né, podemos escrever a fórmula estrela como o seguinte, ó. Em estrela aqui a gente conseguiu
essa relação, que a área é aproximadamente a norma desse produto vetorial. Aí, o que eu vou fazer, né, devido àquelas proximidades das derivadas, eu vou trocar esses pontos aqui exatamente por aqueles pontos de amostragem, né, que tem um asterisco em cima. Então é isso que eu vou fazer, ó. Do T, do R e J, ela é aproximadamente a norma da derivada com respeito a U. Aí aqui eu troco o ponto, ó. U e J, estrela, V e J, estrela. E daí a gente vai ter o seguinte, né? Então essa fórmula aqui, partindo daqui, ela vai ter que ser do seguinte tipo, ó. Eu vou descer para cá e vou reescrevê-la, né, substituindo isso aqui. Ela deve ser assim, ó. Integral dupla de f de xy dA sobre d, né? Ela deve ser aproximadamente o somatório duplo que está lá em cima, com i igual a 1 até n, j igual a 1 até m. Aí, de f, aí eu não vou colocar os pontos x e y, eu vou colocar a transformação, né? Uma vez que esses x e j, y e j com estrela, que são os pontos de amostragem, são dados pela transformação nesses u e j, v e j. Né? Existem únicos u e j, v e j, de modo que isso acontece. Então eu faço essa substituição aqui, ó. Fica t de u e j estrela, v e j estrela. E aqui, como eu tinha a área do t de r e j, eu troco por essa fórmula aqui. Então fica a norma do produto vetorial, né? De u e j, v e j e a derivada com respeito a v. Pronto, então o que é de se esperar, né? É de se esperar então que esse termo todinho aqui desse lado, ele convirja exatamente para a integral dupla sobre t a menos 1 de d, de f de t de uv, a norma do produto vetorial du dv. Isso aqui, né, é razoável pensar. É exatamente aqui da soma de Riemann, né? Se você tivesse a soma de Riemann de f vezes a área de alguma coisa, né, você diria que era a integral de f, né? Só que aqui é como se sua f virasse tudo isso aqui, até chegar aqui nesse produto vetorial. E o seu termo de área é dado por essa multiplicação aqui. Então é de se esperar, né? Nossa intuição diz que isso deve convergir para essa fórmula, né? E aqui você já coloca o t a menos 1 de d, porque dessa vez os pontos eles estão sendo tomados, né, exatamente na pré-imagem de D, né? Você está tomando pontos UV lá no plano UV, né? Você não está tomando mais pontos em D, você está tomando na pré-imagem. E daí a gente tem isso, só que a gente viu bem aqui em estrela que essa norma desse produto vetorial dá exatamente o módulo do determinante da matriz jacobiana. Então aqui você ainda pode dizer que isso é igual a integral dupla em t a menos 1 de d, de f, de t, de uv, módulo do jacobiano xy em uv, du, dv. Essa igualdade aqui foi por estrela. E isso conclui nessa interpretação aqui que a gente fez da fórmula, né, a justificativa. Então, a primeira aplicação do teorema de mudança de variável será para explicar essa fórmula de coordenadas polares que nós estivemos usando para a integral dupla, né? Quando chegou lá, que a gente estudou, eu fiz o mistério maior do mundo, né, sobre essa fórmula e disse que iria explicar quando nós tivéssemos o teorema de mudança de variável. E agora que nós temos, né, eu vou explicar por que ela é desse jeito. Então vamos supor que D é uma região que pode ser representada na forma polar, dessa forma aqui, e vamos provar que vale essa fórmula de coordenadas polares que nós estivemos usando. Então vamos perceber o que é que está acontecendo aqui, ó. Você tem um domínio D lá no plano XY, imagina que aqui é o domínio D, e você tem que na região polar, né, digamos que seja essa daqui, né, Rθ, você tem o θ limitado entre α e β, e você tem o R limitado entre funções contínuas de θ. Digamos aqui H1 de θ e aqui H2
de θ. Aí daí, o que é que você vai fazer? Você vai usar exatamente a transformação de coordenadas polares, né? X, R cosseno de θ, Y, R seno de θ. Agora, se você perceber, nós temos aqui duas variáveis, né? Nós temos que o x é uma função de R e de θ. Então, você pode escrever x igual a x de R θ e y de R θ. A gente simplesmente usava, mas nem se tocamos disso aqui, né? Que, de fato, o x e o y, quando a gente faz isso, a gente está colocando em função de R e de θ. Então, na verdade, são funções. E daí você pode definir sua transformação t de R θ como sendo exatamente o par formado por essas coordenadas polares, né? R cosseno de θ e R seno de θ. E isso é que é o seu xy. Ou seja, qualquer xy que você tem aqui em D, ele é imagem dessa transformação T, que sai aqui do plano polar, né, digamos assim, que sai dessa região aqui. Então tá aqui tua transformação T. Repare que, vamos olhar aqui o enunciado teorema de mudança de variável, a gente tem algumas exigências sobre essa T. Ela é uma aplicação que deve ser bijetiva e com derivadas parciais contínuas. Mas de fato, essa aplicação T aqui, ela tem derivadas parciais contínuas, né? Basta você fazer as derivadas parciais, verificar que são funções contínuas. Isso é imediato, né? E a outra propriedade que ela tem é que ela é bijetiva. Aí você poderia verificar que ela é injetiva e sobrejetiva, mas o jeito mais fácil aí de ver que ela é bijetiva é exibir a função inversa dela. A função inversa é R igual a raiz de x2 mais y2 e θ igual a arctangente de y sobre x. Né? E daí, como a gente tem, né, que para as coordenadas polares o nosso R é maior ou igual que zero e o θ pertence a 0, 2π, né, 2π aqui aberto, então aqui tá bem definido, né? Isso aqui é uma bijeção com derivadas parciais contínuas. Então vale o teorema de mudança de variável. Né? Portanto, a gente tem o quê? Né? Então a gente deve ter o seguinte, né? Que a integral dupla sobre d de f de xy dA deve ser a integral dupla sobre t a menos 1 de d, de f, aí você compõe com sua função t, né? Nesse caso aqui vai ser t de r θ, suas variáveis não são as mesmas daqui do teorema, que são u e v, nesse seu caso aqui é r θ. Então coloca aqui, sem problema, t de r θ, aí multiplicando pelo módulo do determinante da matriz jacobiana, que seria x, y, e aqui embaixo não coloca o v, né? Até você coloca as variáveis que você tem, são r θ. Então aqui r e θ. E aqui dr, dθ. Aí agora vamos por passos, vamos identificar cada elemento. A f da sua transformação, né, isso está mais claro, né? Vai ficar f de r cosseno de θ, r seno de θ. Aí agora, ó, a integral dupla ficou em t a menos 1 de d. Então vamos olhar quem é t a menos 1 de d. Ó, o seu d é esse conjunto aqui. A sua transformação t sai desse de vermelho para esse de azul. E a transformação t a menos 1 sai do de azul para o de vermelho. Então t a menos 1 de d é exatamente essa região polar. E cadê ela? Tá bem aqui, ó. Isso é exatamente t a menos 1 de d. Né? Então aqui você tem o θ encaixado entre alfa e beta e o r entre H1 e H2. Daí, ó, veja como já começa a aparecer as coisas. A integração de fora você faz de alfa até beta. Então aqui, ó, dθ. E a integral de dentro você faz de H1 de θ até H2 de θ. Aí, o que é que ficou faltando aqui? Né? Você tem o dr e ficou faltando enfiar esse termo bem aqui. Para isso, você vai fazer o cálculo desse determinante jacobiano. Né? Você faz primeiro o jacobiano, ó, vai ser assim. dx, y, du, v. Isso é definido, né, como o determinante de que matriz? Se você quiser, pode olhar aqui o teorema de novo. Né, a matriz em que a primeira linha você tem as derivadas de x e na segunda as derivadas de y com respeito às suas duas variáveis. Então aqui deixa eu consertar que a gente tem, dessa vez, r θ. Então aqui r e aqui θ.
Então vai ser o quê? Primeira linha só derivadas com respeito a x. Então fica dx, dr, dx, dθ. Segunda linha, derivadas de y. Então dy, dr e dy, dθ. X você chamou de r cosseno de θ. E y você chamou de r seno de θ. Então vamos olhar as derivadas parciais, né? Porque cada entrada aqui você vai ter que colocar uma. Então quem seria dx, dr? Você some com o r daqui do x. Seria apenas o cosseno de θ. Quem seria dx, dθ? Quem é a derivada do cosseno? É menos o seno. Então fica menos r seno de θ. Dy, dr é o seno de θ e dy, dθ, né, vai ser r cosseno de θ, derivada do seno cosseno. Então esse determinante aqui é o determinante de cosseno de θ menos r seno de θ, e aqui r cosseno de θ. Aí você faz, né, diagonal principal menos a diagonal secundária. Isso vai dar o quê? Cosseno ao quadrado de θ menos, aí veja que você tem um outro sinal de menos aqui, né? Então fica menos r seno ao quadrado de θ. Aí você, como você tem dois menos aqui, você junta no mais e junta cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, né? Então fica r cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ. Mas isso vai dar apenas r, né? Porque o cosseno quadrado mais seno quadrado é 1. Quando você pega o módulo, você fica com o módulo de r, que é o próprio r. Né? Então, isso agora justifica o misterioso r que aparece, né? Ele vem exatamente desse determinante da matriz jacobiana. Então está aqui o r e a gente conseguiu mostrar aqui a validade dessa fórmula. Pronto, então agora está explicado, né, de fato, essa fórmula aqui que a gente utilizou o tempo todo na integral dupla. De modo inteiramente análogo, nós temos um teorema de mudança de variáveis para a integral tripla. Aí algumas pequenas alterações, né? Dessa vez a nossa transformação ela vai sair do R3 no R3. De fato nós teremos funções de três variáveis, então isso é preciso. De modo que t de u vw ela vai no x, y, z e o x, o y e o z são funções, né, que tem três variáveis, né? Elas saem do R3 e chegam em R, para que você possa formar essa tripla. E supõe ainda que o determinante da matriz jacobiana de T seja não nulo. Aí uma diferença, né, que a matriz jacobiana fica maior, né? Ela fica uma matriz 3 por 3 porque você tem três variáveis. Então, vai ser dado dessa forma, né? Vai ser o determinante da matriz no qual a primeira linha você tem apenas as derivadas parciais de x com respeito às suas variáveis, né? Se você olhar x, ele depende de u, v e w. Então, na primeira linha aqui, você calcula, né, as derivadas de x com respeito a u, com respeito a v e com respeito a w e forma a primeira linha da matriz jacobiana. Depois, a mesma coisa para y, aí forma a segunda linha, depois com z e forma a terceira linha. Calcula o determinante, aí a gente dá esse símbolo aqui para o determinante, e nós queremos que isso dê diferente de zero. Então, supondo que f é contínua numa região E, dessa vez é uma região sólida, nós temos que a integral tripla sobre essa região da função f vai ser a integral tripla sobre a pré-imagem da região por t, né, de f composta com t de UVW, multiplicando o módulo do determinante da matriz jacobiana, aí aparece esse elemento, du, dv, dw. O esboço da demonstração eu não vou fazer, porque você pode copiar a ideia do que eu havia feito no teorema para duas variáveis e adaptar, mas só intuitivamente o que é que significa, né, é basicamente a mesma coisa. Você tem aqui o plano, você tem uma região sólida, né, digamos que seja essa daqui, e daí você vai arranjar uma transformação que saia de um espaço, né, que tem coordenadas u, v e w, transformação T, que tem a propriedade de ter derivadas parciais contínuas e de ser bijetiva, né? E daí a inversa, né, T a menos 1 de E,
ela é uma região que fica aqui nesse novo espaço, no espaço, né, de eixos UVW. E essa nova região é o que você vai colocar aqui nessa integral tripla desse lado. E daí você compõe a f com a transformação que você arranjou. Aí aqui você multiplica pelo jacobiano, pelo módulo do determinante da matriz jacobiana dessa transformação que você arranjou, né, com esse novo elemento de volume aqui. Daí, como aplicações, eu vou deduzir as fórmulas de integração em coordenadas cilíndricas e esféricas. Então vamos começar pelas cilíndricas, né? Vamos mostrar essa fórmula aqui, que nós estivemos utilizando bastante aí no cálculo da integral tripla. Então essa aqui é bem parecido com as polares, né? O que eram as coordenadas cilíndricas? Você chamava x de r cosseno de θ, y de r seno de θ, e você mantinha o z parado, né? Aí daí você tem o seguinte, você tem a sua região E lá no plano XYZ, e daí pelo que a gente estudou, nós supomos, né, que essa região E ela era uma região do tipo 1. Então nós tínhamos que o Z ela ficava encaixado entre duas funções, né, contínuas de x e y, digamos o 2 e o 1. E o que é que nós supomos mais, né? Nós supomos que a projeção de E sobre o seu plano xy, ela tinha uma representação conveniente em coordenadas polares. Ou seja, o seu conjunto D, né, que é esse que eu desenhei aqui como sendo essa sombra, ele tem a seguinte representação em coordenadas polares. A gente tem que ela fica assim. É o conjunto dos r θ, onde o θ fica entre alfa e beta, e você tem o seu raio encaixado entre duas funções de θ. Daí, nós podemos definir a nossa transformação, né, a partir dessas três fórmulas. Eu posso definir assim, ó, t de r, θ, z, como sendo exatamente nas duas primeiras a transformação de coordenada polar, e aqui fica o z. Ou seja, você vem para esse outro espaço, que é o espaço r, θ, z, e você vai mapear uma certa figura, né, digamos que seja essa daqui que eu estou desenhando, por meio da transformação t em e. Ou seja, como essa t aí é invertível, vou mostrar agora, por t a menos 1, você vê que essa figura aqui é o t a menos 1 de e. Aí eu acabei de falar, né, que a t ela é invertível, mas é imediato, né? É só ver que nesse caso você tem que a aplicação inversa é dada por r igual a raiz de x2 mais y2, o θ é o arco tangente de y sobre x e o z é igual a z. A última aplicação aqui é como se fosse a identidade, né? Você mapeia z em z. Daí o primeiro passo, né, é tentar entender quem é t a menos 1 de e. Você tem o seguinte, que o seu conjunto D, que é a projeção, ele tem uma representação conveniente em coordenadas polares, que é dada por esse conjunto aqui. Então aqui, para utilizar essa figura que eu já desenhei, né, você poderia supor que o seu θ fica aqui entre um alfa e um beta, lá do outro lado, e daí o seu R ficaria encaixado entre essas duas funções aqui. A de cima seria H2 de θ e aqui de baixo seria H1 de θ. Aí você me pergunta, e o teu Z fica onde? O teu Z fica entre essas duas funções aqui que eu vou fazer, ó. Ela fica entre o 2, aí eu vou deixar aqui um espaço, e por baixo fica limitada por 1, devido a essa condição aqui, devido à região ser sólida do tipo 1. Agora, a questão é que você está nesse outro espaço. Então aqui você não coloca x e y, você troca x e y pelas coordenadas de lá, né, que são r cosseno de θ e r seno de θ, né, porque x é função de r e de θ, que é dada por essa, e y também. E aqui é a mesma coisa, r cosseno de θ
e R seno de θ. Então, o que é que a gente tem? A gente tem que T a menos 1 de E é exatamente essa região aqui, ó. Então, a gente tem, pelo teorema de mudança de variáveis, que a integral tripla sobre E é a integral tripla em T a menos 1 de E de F de sua transformação. Aí veja que sua transformação, que a gente definiu bem aqui, ela depende de R, θ e Z. Então, aqui fica assim, ó, T de R, θ, Z, multiplica o módulo do determinante da matriz jacobiana, né, que aqui fica x, y, z, aí coloca as tuas variáveis, né, são R, θ e Z. Aí aqui dz, dr e dθ. Aí vamos destrinchar as coisas aqui. O que seria uma integral sobre esse conjunto desse tipo, né? A gente tem essas limitações. A gente pode escrever como integral iterada, né? Seria a integral de alfa até beta, da integral de h1 de θ até h2 de θ, da integral que vai de u1 de r cosseno de θ até r seno de θ. Aqui em cima, r cosseno θ, r seno de θ. Aí, quem é a tua transformação? Ela é r cosseno de θ, r seno de θ e z. Então, você troca o que está aqui dentro da f pela cara da transformação, né? Então, fica assim, r cosseno de θ, r seno de θ e z. Aí, aqui vai ter o módulo desse determinante jacobiano, que eu coloco já. Aí, você olha as variações. Essa integral mais interna, ela é na variação de z, né? O z varia entre o 2, entre o 1 e o 2. Aí, em seguida, a variação de r e, por último, a variação de θ. Então, só falta olhar, né, o que é o módulo desse determinante jacobiano. Mas aí, né, vamos fazer separado aqui, x, y, z, e aqui r, θ, z. Por definição, é o determinante. Aí é bem fácil de lembrar. É só lembrar que na primeira linha você só tem derivadas na primeira função, né, na sua primeira função coordenada, que nesse caso é x, e aqui você varia as variáveis dessa função coordenada, né? Então seria dr, dθ e dz. Aí na segunda você só bota a função coordenada e depois as variações dela, dr, dθ, dz. Aí na terceira a mesma ideia, dz/dr, dz/dθ e dz/dz. Aí o que é que nós temos, né? Quem é cada uma dessas funções? X é r cosseno de θ, y é r seno de θ e o z ele é igual ao z, né? O z fica parado. Então esse determinante é o seguinte, vamos já colocar em cima. Quem é dx/dr? É apenas o cosseno. Quem é dx/dθ? Derivada do cosseno menos seno. Então fica menos r seno de θ. E quem é dx/dz? Aí você vê aqui que x não depende de z, né? Portanto é zero. Aí agora, para y, né? dy/dr é o seno de θ. dy/dθ, derivada do seno, é cosseno, portanto fica r cosseno de θ. dy/dz, você não tem z aqui na expressão de y, portanto é zero. Aí agora quem é dz/dr? É zero, né? Porque z é igual a z, não tem nada a ver com r. Quem é dz/dθ? Z não tem nada a ver com θ, então é zero. E quem é a derivada de z com respeito a z? É 1, né? Então tá aí esse determinante. Aí você pode calcular esse determinante aí. Esse determinante dá exatamente R. Isso aí você pode subir do jeito que eu gosto de fazer, né? Eu coloco o zero aqui, eu desço o primeiro termo, aí eu coloco um aqui em cima, aí eu desço o primeiro termo e depois faço as multiplicações, né? Todos esses aqui menos todos esses aqui. Você verifica que dá exatamente a mesma expressão que deu em coordenadas polares, né? Que nós mostramos ainda há pouco, e dá exatamente R. Portanto, quando você pega um módulo, fica o próprio R, então surge aqui o danado daquele R que tinha sido um mistério, né, a princípio.
Pronto, então está bem estabelecida a fórmula que a gente ficou utilizando para as coordenadas cilíndricas. E agora vamos utilizar o teorema de mudança de variável para estabelecer a fórmula para a integral tripla em coordenadas esféricas. Nós estivemos utilizando essa fórmula aqui em norme, mas eu não tinha justificado. E agora vamos utilizar o teorema que temos para justificar. Bom, então a situação aqui é como as outras. Você está lá no seu espaço, x, y, z. Você tem uma região sólida, digamos essa aqui, uma região E, e por meio das coordenadas esféricas, deixa eu lembrar aqui para vocês, é x igual a ρ, seno de φ, cosseno de θ, y igual a ρ, seno de φ, seno de θ, e z igual a ρ, cosseno de φ. Por meio dessa representação, lá no espaço dessas triplas, ρ, θ, φ, você tem essa representação aqui de um conjunto desse tipo, né, que a gente chamou de cunha esférica. Aqui você tem o seu θ limitado entre um alfa e um beta, você tem o seu φ limitado entre C e D, né, então dá algo desse tipo, né? E você tem o seu ρ limitado entre duas funções. A região seria algo desse tipo aqui, em que aqui seria a tua G1 de θ φ e essa outra seria a tua G2 de θ φ. E daí, um ponto x, y, z que está aqui em E, ele é a transformação de algum ponto ρ, θ, φ que está aqui. Então aqui você tem a transformação T. E daí esse conjunto aqui, essa espécie de caixa, é exatamente o nosso T(-1) de E. Então essa cunha esférica aqui é exatamente T(-1) de E, onde eu não escrevi quem é T, mas ele é a função dada por essas coordenadas esféricas, né? Então, ρ, θ, φ, em que a primeira coordenada é ρ seno de φ cosseno de θ, ρ seno de φ seno de θ, e a terceira é ρ cosseno de φ. E isso aqui é o teu x, y, z. Aí vocês lembram da aula de coordenadas esféricas que eu fiz uma afirmação, né? Eu disse que o ângulo φ ele tem uma restrição. Ele só pode girar 180 graus, né? Enquanto você pode mexer com o θ à vontade, a rotação completa, né, 360 graus, e que o raio é maior ou igual que zero. Com essas condições aqui, essa transformação T, ela é uma transformação bijetiva. De fato, eu mostrei para vocês com um exemplo bem simples, né, na última aula, que se você permite os dois π aqui, você tem mais de uma forma de representar as coordenadas esféricas de um ponto. Portanto, você perderia bem aqui a unicidade. Então, isso deixaria de ser bijetivo. Então, por isso que a gente tem que ter essa condição aqui para que o teorema de mudança de variável funcione e para que a gente consiga chegar nessa fórmula. Então, essa limitação aqui está melhor justificada quando você escreve essa transformação, né? Porque você vê que ela deixa de ser bijetiva se você permite que esse ângulo φ ele rode os dois π. Então, beleza, ela é bijetiva, ela é claro que ela é diferenciável, né? Basta você fazer, a gente faz já as derivadas parciais, você vê que elas são contínuas. Então, a gente usa o teorema de mudança de variável. A gente vai ter o seguinte, ó, integral tripla em E de f de x, y, z deve ser a integral tripla em t(-1) de E, e f de t, aí você coloca as suas variáveis, né? A gente vai ter ρ, θ, φ. Então, nós temos ρ, θ, φ, aí aqui vezes o módulo do determinante da matriz jacobiana, que seria x, y, z, e aqui embaixo essas variáveis. Os elementos de integração serão dρ, dθ e dφ. Bom, agora como a região, né, é essa daqui, essa cunha esférica que a gente tem bem delimitados cada um dos elementos, a gente pode representar como uma integral iterada, ficaria assim, integral de C até D, da integral de alfa até beta, da integral de G1 de θ φ até G2 de θ φ, de f composto com sua transformação,
que é a transformação de coordenadas esféricas, está bem aqui. Então, ρ seno φ cosseno θ, ρ seno φ seno θ, ρ cosseno φ. Aí eu vou deixar um espaço aqui do lado e vou descer aqui para baixo e já colocar as variações. Essa mais interna aqui é de ρ, a do meio de θ e a daqui de φ. Então o que é que está faltando? Está faltando a gente identificar quem é esse módulo do determinante jacobiano para colocar bem aqui. Então é o que está faltando. Vamos fazer. Então esse jacobiano é o determinante. Aí lembra, né? Isso aqui você aprende bem rapidinho. Na primeira linha, você vai pegar as derivadas parciais da primeira função coordenada de sua transformação com respeito às três variáveis. Então é sempre assim. Primeira linha, pega essa primeira de cima, aí faz as derivadas parciais nas três de baixo. Isso aqui, primeira linha. Aí aqui, ó, segunda linha, você pega o y e faz as três derivadas de baixo. Aí a terceira linha, você pega o z e faz as três derivadas de baixo. Então, ficaria a derivada de x com respeito a ρ, com respeito a θ, com respeito a φ, derivada de y com respeito a ρ, com respeito a θ e com respeito a φ. E, por fim, derivada de z com respeito a ρ, com respeito a θ e com respeito a φ. Daí, só para ficar mais fácil, para a gente ficar visualizando, então vamos lá, substituir as derivadas nesse determinante. Vamos lá, derivada de x com respeito a ρ fica sendo φ cosseno de θ. Derivada de x com respeito a θ, derivada do cosseno é menos seno. Então fica menos ρ, seno φ, seno de θ. E a derivada de x com respeito a φ, derivada do seno, cosseno. Então fica ρ, cosseno de φ, cosseno de θ. Agora a do meio, derivada de y com respeito a ρ, seno de φ, seno de θ. Com respeito a θ, né, fica ρ, seno de φ, cosseno de θ, porque a derivada do seno é o cosseno. E com respeito a φ, fica ρ, cosseno de φ, seno de θ. E a última, com respeito a ρ, dá o cosseno de φ, com respeito a θ dá zero, né, porque não tem θ aqui na expressão de z, e com respeito a φ, derivada do cosseno menos seno, então dá menos ρ seno de φ. Aí vamos lá fazer o determinante, né? Eu jogo de baixo aqui em cima, jogo esse de cima lá para baixo, é a mesma coisa aqui. Aí eu faço a multiplicação, né? Se você reparar, dessa primeira aqui, você vai ficar com menos ρ quadrado, cosseno ao quadrado de φ, seno de φ e seno ao quadrado de θ. Essa do meio vai ficar menos ρ ao quadrado, seno ao cubo de φ, cosseno ao quadrado de θ. Aí a terceira dá zero porque tem um zero no meio. Aí essa outra aqui, né, vai ser menos ρ ao quadrado, seno ao cubo de φ, seno ao quadrado de θ. E essa última vai ser mais ρ ao quadrado, seno de φ, cosseno ao quadrado de φ, cosseno ao quadrado de θ. Aí você pode juntar essa com essa primeira aqui e isolar seno ao quadrado de θ, seno de φ, é possível, né? Então fica assim, ó, seno ao quadrado de θ, seno de φ, que vai multiplicar, e ainda pode isolar o ρ quadrado, né? Você pode colocar na frente, ρ quadrado. Aí fica cosseno ao quadrado de φ, com o sinal de menos, mais seno ao quadrado de φ. E você também pode juntar esses dois. Aí faz a mesma ideia aqui de pôr em evidência alguma coisa. Você pode colocar em evidência menos ρ ao quadrado, seno de φ, cosseno ao quadrado de θ. Aí aqui dentro fica exatamente seno ao quadrado de φ,
mais cosseno ao quadrado de φ. Mas isso aqui é 1. Daí você pode pôr em evidência agora esse e esse. Então fica assim, ó. Rho ao quadrado seno de φ. E isso vai multiplicar o quê? Seno ao quadrado de θ multiplica menos o cosseno ao quadrado de φ mais seno ao quadrado de φ multiplica menos cosseno ao quadrado de θ. Aí você distribui aqui lá do outro lado. Você vai ficar com ρ ao quadrado seno de φ multiplica seno ao quadrado de θ, sinal de menos aqui, cosseno ao quadrado de φ mais seno ao quadrado de φ, seno ao quadrado de θ, mais esses dois. Aí com o cosseno você pode colocar 1 menos seno ao quadrado. Então como tem um menos aqui, vai ficar menos 1 mais seno ao quadrado de θ. Aí você pega e junta esse seno com esse aqui pondo em evidência. Isso aqui vai ficar assim, ρ quadrado seno de φ seno ao quadrado de θ multiplica 1 menos cosseno ao quadrado de φ. Aí aqui mais seno ao quadrado de φ, seno ao quadrado de θ, seno ao quadrado de φ menos 1. Só que 1 menos cosseno ao quadrado é o seno ao quadrado de φ. Então isso aqui fica ρ quadrado seno de φ seno ao quadrado de θ, seno de φ, né? Aí, claro, tem um sinal de menos aqui, né? Que vem daqui para cá. Então, fica com o sinal de menos. Aí, mais seno ao quadrado de θ, seno ao quadrado de φ menos 1. Só que maravilha, né? Ó, esse, ele cancela com esse aqui. É a mesma coisa, né? Então, isso dá, né, apenas esse menos 1 vezes ρ quadrado seno de φ. Então, fica menos ρ quadrado seno de φ. Aí, beleza. Né? Isso aqui vai dar certo porque você toma um módulo. Né? Então, você vai ter que o módulo do determinante jacobiano vai ser o módulo desse termo, menos ρ quadrado seno de φ, que é ρ quadrado seno de φ. Então, show de bola. Você pega e substitui aqui. Esse termo misterioso aqui. Agora eu vou apagar a dúvida. Ele é exatamente ρ ao quadrado seno de φ. Exatamente como a fórmula que a gente utilizou. Está aqui. Então, também fica agora provada a fórmula, né, que a gente utilizou para coordenadas esféricas. Pronto, então, com isso, a gente encerra a aula de hoje. Na próxima aula, a gente faz alguns exemplos, né, sobre o uso desse teorema.